Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite um provérbios judaico muito interessante, que tocou bastante o meu coração, e eu achei bastante oportuno para a nossa reflexão nesta noite. Esse provérbio está no profeta Isaías, capítulo 28, versículo 20. Abra sua Bíblia comigo, em Isaías capítulo 28, versículo 20. Todos acharam? Olha o provérbio que diz: porque a cama será tão curta, que ninguém se poderá estender nela. E o cobertor tão estreito, que ninguém se poderá cobrir com ele. Eu não sei se alguém já teve essa experiência, já viveu um dia essa experiência. Cama curta e cobertor estreito. Era um provérbio judaico. Era um provérbio judaico, quando alguém tinha o costume de fazer um desabafo. Se alguém perguntasse a você como estão as coisas, se você, porventura, estivesse passando por alguma situação difícil, conflitos, inquietações, provações, vales, deserto, então você diria: irmão, olha, a cama está curta, o cobertor estreito. Será que alguém já viveu essa experiência aqui? Tenho até curiosidade de saber. Levante a mão. 1, 2, vários. Nossa, quantos irmãos. Pensei que foi só eu. Eu me lembro quando tive a oportunidade de conhecer o Egito, o meu sonho era subir ali na montanha do Sinai, no Monte Sinai. Quando nós chegamos lá, no deserto, por volta da meia-noite, nós estávamos exaustos, cansados. Chegamos de ônibus lá. Deserto é frio, né? Cansados. E o guia então perguntou: quem é que vai escalar o Monte Sinai amanhã? Levante a mão para fazer aqui a inscrição, para eu acordar vocês, para fazer a subida. Eu levantei a mão, tinha preparado tanto para isso. Poucos levantaram a mão. Então vamos dormir, que amanhã eu vou chamar vocês 4 horas da manhã. Era uma subida de 3 horas, aquela montanha. Então nós fomos dormir. Quando eu cheguei naquela, estalagem que chama, lá não tinha pousada, não tinha nada disso não, é estalagem. No deserto. Quando eu vi aquela cama, meu pai do céu, era uma cama de alvenaria, de tijolo. Imagina o Múcio, grandão assim, numa cama de alvenaria, só tinha um acolchoadinho, muito fininho. E a cama era curta. Eu disse: como é que vai ser a minha noite aqui nessa cama? Cobertor estreito. Eu deitava na cama, virava para lá, virava para cá, e daí veio a ansiedade, porque tinha que acordar 4 horas da manhã, e tinha que descansar para poder subir aquela montanha. E vira para lá, sabe qual era a vontade de fazer? Deitar no chão. E aí você cobre os pés, descobre o corpo. Cobre o corpo, descobre os pés. E nada. Quando eu comecei a ser vencido pelo cansaço, o guia bateu na porta. Falei: seja o que Deus quiser. E eu vi muita gente desistindo. Na metade da subida lá, desistiram, voltaram, não aguentaram. Eu vi aqueles gringos lá, cansados, né, já de idade. Não vai. Chorando, mas desistiu de chegar até lá em cima. Né? Cama curta, cobertor estreito.
Foi um recado que Deus deu para o seu povo através do profeta Isaías. O povo estava vivendo longe de Deus, buscando fuga, refúgio nos ídolos, nos deuses estranhos. E Deus então usou o profeta Isaías para dizer: longe de Deus as inquietações, o descontentamento, a ansiedade, a angústia, o vazio, vai ser tão grande na vida de vocês, será como alguém tentando dormir numa cama curta, com travesseiro e um cobertor estreito. Assim é qualquer pessoa longe de Deus. Por mais dedicado que você seja na obra de Deus, quando o crente se afasta de Deus, se afasta da igreja, se afasta da comunhão, o descontentamento é tão grande. Porque a sua cama vai ser curta e seu cobertor estreito. Nada vai te satisfazer. Sempre descontente, insatisfação. Enquanto o profeta Isaías lutava para trazer o povo como ovelhas desgarradas, ovelhas aflitas, para trazer essas ovelhas de volta para Deus, para o pastoreio de Deus, eu me lembrei do Davi. Me lembrei do Salmo 23, que também fala de ovelhas. A relação de Davi com Deus na relação sua com as ovelhas. E eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 23 e aplicar esse provérbios. Muito importante. Abra sua Bíblia no Salmo 23 comigo. Para falar sobre a importância das virtudes do cobertor de Deus. Quando Deus nos cobre com o seu cobertor de graça, Ele concede também a nós uma cama de bênçãos, para que nós possamos descansar. Venha a mim cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu cobertor é um cobertor de virtudes. E também, a minha cama é uma cama de bênçãos. Eu vou pedir para o Juan, que na medida em que eu der os tópicos, você volta um pouquinho no provérbio e continua nos tópicos. Está bem, Juan? Então vamos ler o Salmo 23. Eu queria que os irmãos lessem junto comigo. É tão gostoso ler esse Salmo. Tantos anos a gente não lê junto. Vamos ler? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Pelo vale da sombra da morte, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Amém. Onde você está descansando? Onde você está tentando descansar? Perto de Deus ou longe de Deus? Descansar longe de Deus é o Provérbios. A cama é curta e o cobertor estreito. Mas perto de Deus, Ele nos cobre com o seu cobertor de provisões. Não ponha esse texto, Juan, por favor, é o primeiro tópico. Ele nos cobre com cobertor de provisões, nos dando bastante, o suficiente, para sermos felizes e ter contentamento. Longe de Deus, por mais que a pessoa tenha, por mais que a pessoa cultive e busque, o seu cobertor sempre vai continuar estreito e a sua cama curta, por causa do vazio existencial. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para a prioridade das provisões do pastor.
chamar a atenção dos irmãos para a escala de prioridades que o pastor oferece às suas ovelhas e como isso tem a ver com os cuidados de Deus com as nossas vidas. Observe o que o pastor faz. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos. Primeiro Ele cuida. Ele providencia alimento para as suas ovelhas. Ele cuida de pastos verdejantes, de alimento saudável para as suas ovelhas. Ele cuida da parte física do corpo das ovelhas, para que elas se mantenham saudáveis. Depois Ele vai providenciar água. Leva-me para junto das águas de descanso. Já estão satisfeitas? Agora água. Ele vai saciar a sede das suas ovelhas, vai providenciar água cristalina para as suas ovelhas. E depois, em seguida, Ele vai providenciar descanso, refrigera-me a alma. Normalmente as ovelhas começavam a pastar por volta das 5 horas da manhã. Pastavam até por volta do meio-dia. Meio-dia elas estavam com o estômago cheio e exausta, cansadas. Então o pastor providenciava água, agora está na hora delas beberem. Conduzia as ovelhas para as águas tranquilas, elas bebiam. Agora estava na hora do descanso, do repouso. Procurava uma sombra, debaixo de uma árvore. E as ovelhas então descansavam, refrigerava as ovelhas do calor do meio-dia. Antes de voltarem para o aprisco, para o retiro. É exatamente assim que Deus cuida de nós. Primeiro, Ele providencia o nosso sustento. Não andeis ansiosos, que é a vez de comer, de beber. Ele providencia a nossa despensa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele sacia a nossa fome. Ele cuida do nosso corpo. Depois, em seguida, Ele vai saciar a sede das nossas almas. Refrigera a minha alma. E o salmista se coloca na posição até mesmo de um servo. Ele diz, como o servo anseia por águas sedentas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Ele sacia a sede das nossas almas. E acharei descanso para as vossas almas. E depois, em seguida, Ele concede a nós essa paz, esse descanso, confiando na sua fidelidade. As ovelhas descansam, porque sabe que o pastor está ali. E o pastor é fiel. É assim que Deus cuida de nós. Tudo que nós temos que fazer é aplicar o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará, descansa nele. Quando confiamos, entregamos, descansamos, Ele nos cobre com o cobertor das suas provisões, nada nos faltará. Quando confiamos, Ele sacia a nossa sede, mas sobretudo, Ele prova a sua fidelidade de Deus provedor. Ele cuida de nós. Isto, meus irmãos, se chama qualidade de vida e não quantidade de bens. Não adianta a pessoa buscar, ter, possuir, ajuntar. Longe de Deus, a sua cama sempre vai ser curta. E o cobertor estreito. Vai estar sempre descontente. Sempre insatisfeito. Mas perto de Deus, Ele oferece a nós uma cama confortável de bênçãos e um cobertor confortável de graça, para que nós possamos ser felizes e estar contente com aquilo que Ele nos concede. Você está descansando onde? Perto de Deus? Ou longe de Deus? Perto do pastor? Ou longe do pastor?
Mas quando nos aproximamos de Deus, Ele nos cobre. Ele nos cobre também com a sua direção. E a cobertura da sua direção. Ele nos conduz com o seu cajado. Ele nos conduz com a sua vara, mostrando o caminho certo, a direção certa que nós devemos seguir e tomar. Daí a razão do salmista dizer: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Irmãos, não é fácil andar pelas veredas da justiça. Num mundo tão injustiçado, tão difícil. Quase todos estão procurando o caminho mais fácil. Porque veredas da justiça são caminhos nada fáceis. É o caminho da renúncia, é o caminho da entrega, é o caminho da submissão a Deus, é o caminho da obediência a Deus. Não é fácil. Seria como a experiência do povo caminhando 40 anos pelo deserto. Era uma vereda difícil, mas era a vereda da justiça necessária. Tinha que caminhar por aquele caminho. Era o caminho da dependência do pastor. Mas quando o povo olhava para aquela nuvem, era o cobertor de Deus. Era a cobertura de Deus conduzindo o povo. Então me cerca por frente, me cerca por trás. Me cobre por frente, me cobre por trás, e põe sobre mim a tua mão. O nosso Deus é um Deus que nos cobre, dando direção. Mas longe de Deus, ficamos sem rumo, sem direção. O caminho estreito não é um caminho fácil. Jesus disse que são poucos os que se interessam pelo caminho estreito, porque é o caminho da renúncia. Agora o caminho espaçoso, o caminho largo, é o caminho mais interessante, é o caminho da flexibilidade, é o caminho flexível, é um caminho que não exige nada de você, é o caminho da religiosidade. Mas é um caminho que não oferece o mínimo necessário para a sua satisfação e contentamento. A pessoa vai estar sempre insatisfeita, infeliz, por causa do vazio. Está longe de Deus, a cama está curta, o cobertor está estreito, nada está bom. Porque a pessoa está sem rumo, sem direção. Jesus, em João capítulo 10, ele fala da sua paixão pelas ovelhas. Então ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Eu chamo minhas ovelhas pelo nome, e elas me ouvem, elas me obedecem, elas me seguem. Mas elas não ouvem o lobo. Porque o lobo é aquele ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Mas eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele cobre as suas ovelhas com provisões, pastos verdejantes. Ele cobre as suas ovelhas, dando direção. Direção segura para as suas ovelhas. Para que servia mesmo o cajado do pastor? O cajado do pastor, ele tinha pelo menos 3 funções. A primeira função do cajado era dar direção, rumo para as ovelhas. A segunda função do cajado era disciplinar as ovelhas. Então, quando uma ovelha tentava sair do caminho, ele puxava com o cabo do cajado. Ele disciplinava as ovelhas, trazia as ovelhas redia de volta para o caminho, para a direção, para o caminho. Mas tinha uma terceira função. A terceira função do cajado, aí era proteger as ovelhas, servia de arma, para proteger contra os predadores. O pastor, então, a arma dele era o cajado. E é interessante que a arma do pastor hoje, de ovelhas humanas, é a palavra de Deus. E tem a mesma função, as mesmas funções.
Com a palavra de Deus, o pastor, ele guia as suas ovelhas. E os irmãos conhecem de cor e salteado o Salmo 119, versículo 105, que diz o quê? Lâmpada para os meus pés e luz. É a palavra de Deus que guia. É o cajado, está aqui. Com esse cajado, o pastor dá direção para as ovelhas. E as ovelhas vão conferir se o cajado está correto. O cajado do pastor é a Bíblia. Com a Bíblia, o pastor sustenta, leva as ovelhas a pastos verdejantes, disciplina as ovelhas, exorta as ovelhas. E Paulo diz, exortai-vos uns aos outros em amor. E muitas vezes, alguns profetas criticam as ovelhas, mas não exortam. Porque a exortação é com amor, com piedade. E ele usa a palavra, usa o cajado. Está aqui na Bíblia, irmão. Tem que voltar para o caminho. Você está fora do caminho. Eu estou usando o meu cajado para trazer você de volta para o caminho. Você não pode ficar fora do caminho. E a terceira função do cajado do pastor, que é a Bíblia, é proteger as ovelhas. Irmãos, como isso é sério. Não existe outra maneira do pastor proteger a sua igreja, se não for com o cajado da palavra. Quantas ovelhas acabam fugindo do aprisco, dentro daquele velho antigo ditado: o pasto do vizinho é mais verde. Seduzidos por falsos ensinos, fábulas, heresias. Quantas ovelhas pulam a cerca, fogem do aprisco, procuram outros pastos, porque parecem verdes, saudáveis. Mas são ervas daninhas, são ervas venenosas. E as ovelhas comem aquelas ervas venenosas e ficam intoxicadas. Depois é tão difícil desintoxicar essas ovelhas. Eu já tive várias oportunidades de trabalhar com pessoas que foram vítimas de seitas e heresias. Elas ficam tão intoxicadas, a lavagem cerebral é tão grande, que é muito mais fácil você pregar para uma pessoa que nunca ouviu a palavra, para ela se converter, do que você desintoxicar uma ovelha que foi intoxicada com venenos de heresias. É difícil. A palavra de Deus é para proteger o rebanho. E a melhor maneira de você se precaver, de ter anticorpos para fugir das seitas e heresias, é vindo na escola bíblica dominical. Aqui nós aprendemos como se proteger dos falsos pastos que parecem mais verdes. Mas são armadilhas, são fábulas. Mas quando nós estamos perto do pastor, a nossa cama é uma cama de bênçãos. Nosso cobertor é cobertor de graça. E nós podemos repousar seguros. Mas longe do pastor, a cama sempre vai ser curta. E o travesseiro estreito. Ah, mas eu sou membro da igreja tal. Mas há um descontentamento na vida dessa pessoa tão grande. Tão grande. Porque ela está longe de Deus. Pode até estar perto de uma igreja. Mas longe de Deus. Sempre vai estar descontente, infeliz. E aí ela começa a visitar um monte de congregações e igrejas. Mas sempre infeliz. A sua cama sempre vai estar curta. E seu cobertor estreito. Você está longe do pastor. Mas quando nós estamos perto do pastor, perto de Deus, Ele nos cobre também com o cobertor da sua proteção. Daí a razão do salmista dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu
o Senhor está comigo. Quantos de vocês aqui têm esta convicção de que Deus sempre esteve e está com você? Diga amém. Essa dúvida é cruel. Se você tiver essa dúvida, é cruel. É cruel. Porque é a presença de Deus que nos dá essa paz, esse descanso. De saber que a morte é apenas um vale. Ela não tem poder mais sobre nós. Amém. Ainda que eu ande pelo vale, não temo nada. Porque debaixo do cobertor de Deus, eu tenho segurança. Debaixo do cobertor de Deus, eu estou protegido. Debaixo do cobertor de Deus, eu tenho livramentos. Debaixo do cobertor de Deus, a morte é apenas um vale pela qual eu tenho que passar para poder herdar a vida eterna. Que descanso para a alma, hein? Que descanso. É um vale apenas. Nós encontramos livramento. Meus irmãos, são muitos os perigos iminentes que as ovelhas enfrentam no dia a dia no deserto. No deserto as ovelhas enfrentam penhascos, enfrentam espinhos. E os irmãos sabem que as ovelhas têm pouca visão. Elas enfrentam predadores. Os irmãos conhecem a história lá onde Davi disse que matou um urso e matou um leão para proteger as suas ovelhas, predadores. Elas enfrentam plantas venenosas, é um perigo. Quantas ovelhas morrem intoxicadas? O pastor tem que saber onde levar as ovelhas para pastar. E não é só ovelhas não, gados também. Eu já pude ver lá no sítio do meu cunhado lá, algumas vacas lá que morreram porque comeram plantas venenosas. Proteção. E os irmãos conhecem a parábola da centésima ovelha? Qual é o pastor? Que tendo 100 ovelhas, e ao contar as 100 ovelhas, ele descobre que uma delas se perdeu. O que é que ele faz? Ele deixa as 99 no aprisco e vai buscar. E na parábola o pastor encontrou a ovelha perdida no vale da sombra da morte. Ela havia caído num penhasco, ela estava doente, machucada, ferida, no vale da sombra da morte. O que o pastor fez? Pegou aquela ovelha, curou aquela ovelha, colocou aquela ovelha nos ombros e trouxe de volta para o seu aprisco, para o seu curral. Que livramento! E nós podemos todos os dias ler, ouvir testemunho de livramento de Deus. Eu tenho certeza que se os irmãos tivessem a oportunidade de falar, cada um de vocês teria a experiência de um livramento de Deus esta semana. Porque tem livramentos de Deus que nós nem percebemos. Esta semana eu li o testemunho de uma jovem chamada Mariana. Ela tinha uma rotina. Ela saía do trabalho, da loja, caminhava 10 minutos até o ponto de ônibus, e ali tomava o ônibus e ia para casa. E ela tomava o ônibus rota 51. No dia 31 de outubro, que para nós é o dia da reforma, para o mundo é o dia do Halloween. Quando ela saiu do trabalho, ela percebeu que tinha um grupo de jovens, adolescentes, arruaceiros, fazendo bagunças, pregando peças, perseguindo as pessoas, assustando as pessoas, com aquela brincadeira de doces ou guloseimas, né, ou travessura, assustando todo mundo. E ela acelerou o passo para chegar logo no ponto, e quando ela chegou no ponto, que tristeza. Ela viu passar o ônibus, rota 51, ela perdeu o ônibus. E ela ficou ali, coração pulando ali no ponto. Quantas moças eu vejo por aí nos pontos de ônibus?
São meninas batalhadoras. Tem uma padaria nova lá perto de casa, né? Eu sempre estou lá comprando meu pão, leite. É tudo meninas que trabalham no caixa, tudo. Eu pergunto para ela, onde você mora? Eu fico com pena daquelas meninas. Mora lá no Morumbi, mora lá não sei aonde, no Imperial. Mas que hora você pega no trabalho? 5 horas da manhã, tem que estar aqui. Meu Deus do céu, que hora essas meninas tomam ônibus? Que dureza. E essa jovem ficou ali no ponto, Senhor é meu pastor, Senhor é meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O grupo de arruaceiro passou e não mexeu com ela. Meia hora depois o ônibus dela chegou, o outro ônibus. Ela entrou no ônibus agradecendo a Deus o livramento, só que o livramento ainda não tinha chegado. Quando ela estava se aproximando do ponto final, ela percebeu que o ônibus dela diminuiu a velocidade. Ela falou, o que está acontecendo? Todos os carros começaram a parar. Ela olhou na frente assim, muitas luzes acesas. Ambulância, paramédicos. E o ônibus dela passou devagar. Ela olhou, era um ônibus capotado, com muitas vítimas. E ela leu, Rota 51. Rota 51. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Tu estás comigo debaixo do cobertor da proteção de Deus. Nós temos livramento. Livramento. E quando o salmista diz, habitarei na casa do Senhor, para todo sempre. Eu quero concluir esta palavra lembrando a fábula de uma princesa que decidiu se casar. Quando chegou o momento de casar, já estava na idade, ela chamou o pai e disse, pai, então agora eu quero escolher o meu pretendente. Mas como é que você pretende fazer, minha filha? Ela disse, olha, eu quero casar com o jovem mais sábio da minha província. Está vendo, Davi? Se você estivesse lá, seria o candidato. Jovem mais sábio da minha província. Aí, o pai perguntou para ela, mas como é que você vai fazer para escolher o jovem mais sábio da nossa província? Ela disse, olha, eu inventei um enigma, com 3 perguntas. O jovem que conseguir responder essas 3 perguntas, eu vou me casar com ele. Vai ser o meu futuro esposo. Eram 3 perguntas, facinha, que eu tenho certeza que os irmãos vão responder. A primeira pergunta, o que é mais agudo do que um espinho? Todos sabem, está vendo? Beleza? A segunda pergunta, o que é mais profundo do que o mar? Pode abaixar a mão, eu sei que todos vocês sabem. A terceira pergunta, o que é mais pesado do que o chumbo? Nenhum jovem conseguia acertar. Depois de tantos jovens tentarem, um simples pastor de ovelha se apresentou para a princesa. E ele disse, princesa, eu tenho a resposta para o seu enigma. Então, por favor, o que é mais agudo do que um espinho? Ele disse, minha princesa, mais agudo do que o espinho é a fome. Porque a fome fere o estômago do faminto. Fere o estômago das crianças. Principalmente quando estão longe do bom pastor. Mas quando nós estamos perto do bom pastor, ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Aí a princesa pensou. Vamos para a segunda pergunta. E agora, o que é mais profundo que o mar?
O amor. Quem ama não tem limite. E o bom pastor, ele amou tanto, que ele deu a sua própria vida pelas suas ovelhas. Puxa vida, como é que esse menino é sábio? E o que é mais pesado que o chumbo? Oh, minha princesa, mais pesado que o chumbo é o pecado. Ninguém suporta carregar o pecado. O salário do pecado é a morte. Por isso que o bom pastor carregou na cruz todos os nossos pecados. Ela levantou e perguntou, mas afinal de contas, quem é esse bom pastor? Ele disse, esse bom pastor é aquele que nos cobre de provisões, é aquele que nos cobre com a sua direção, é aquele que nos cobre com a sua proteção. E o meu sonho é morar na sua casa. Você gostaria de se casar comigo para morarmos nessa casa? Lá nessa casa tem muitas moradas. E ele conquistou o coração da princesa. Na casa de meu pai, mas eu tenho que estar perto dele. Longe de Deus, meus irmãos, por mais que você frequente essa igreja, a sua cama sempre vai ser curta. Seu cobertor sempre vai estar estreito. Nunca vai haver contentamento no seu coração. Se aproxime de Deus, se apegue com Deus. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo, não durma sem meditar na palavra. Não durma sem falar com Deus. Não falte à congregação. Esteja sempre no aprisco, no rebanho. Eu tenho certeza que você vai descansar sempre numa cama de graça e com cobertor das provisões de Deus, para que você tenha contentamento, prazer, paz e esperança, em nome de Jesus. Amém? Amém.